Lutarei até o fim por Athena! Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e hoje eu vou mostrar como eu fiz essa animação dos Cavaleiros do Zodíaco, estruturando tintim por tintim para você poder aprender a fazer um projeto semelhante. A gente vai abordar todos os detalhes aqui, sua mente vai explodir com algumas revelações que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Então, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Nesse vídeo a gente vai falar somente do conceito, dos personagens, da elaboração, da história, de onde vem e como a gente usou a IA para fazer todas as cenas do anime, tá? E no segundo vídeo eu vou trazer para vocês como que a gente transforma essas cenas em vídeos épicos, beleza? Então se você chegou do Neida aqui e quer fazer o seu projeto de animação, não deixa de se inscrever no canal, de dar o seu like, de dar o seu hype, que esses dois últimos aqui são fatores importantíssimos para o canal se manter vivo. Então eu conto muito com a sua ajuda, beleza? E claro, bora conversar, tá? Bora resenhar. Nos comentários eu tô esperando por você, pra gente tirar as dúvidas e tudo mais, beleza? Então bora aí começar o nosso projeto. Primeiro, pela nossa plataforma, tá? O IA Prime tem o Prime App, que é uma plataforma com várias soluções de IA de graça, então entra lá, se inscreve no canal e todas as cenas foram geradas com esta ferramenta, geração automática. Quando eu clico aqui, ó, eu sou direcionado pro Google AI Studio, que tem uma ferramenta que foi feita aqui no canal para você, que você pode até melhorar ela por aqui, tá? Então você pode implementar features, eu acredito muito nisso, tá? Em ferramentas abertas para você poder dar um upgrade nelas e fazer como quiser. Essa ferramenta em específico, ela faz uma história completa, mas você pode utilizar ela para outras coisas, criar cenário, vários tipos de cenário de anime, juntar personagens numa cena só, ou juntar personagens em várias cenas, e é isso que eu vou mostrar para você de como a gente utilizou esta ferramenta. Primeiro ponto, tá? Você pode dar ideia aqui, mas como a gente vai usar personagens famosos, eu preciso colocar eles aqui para funcionar, e como eu vou estar utilizando uma cena para vídeo de TV, eu vou utilizar sempre o widescreen. Só que antes de eu chegar nisso daqui, vamos dar um passo para trás, que é falar de onde veio esta minha ideia. Gente, existe um vídeo muito antigo, num canal muito antigo meu, que o meu apelido era Beranco, tá? Então, meu nome é Bruno e meu apelido era Beranco. Eu tenho um canal aqui muito antigo do YouTube e eu publiquei um vídeo muito antigo, né, que vocês vão ver, que é esse aqui na tela. Eu vou deixar até sem som tocando, tá? E aí lá no final do vídeo, se você quiser ver como é que ele tá aqui também, tá? Então, essa é uma animação muito antiga. Eu tinha um site com parceria com a Anime Network, que era um canal, e aqui é uma animação que você tá rodando aqui na tela, né? Vou até ampliar aqui para vocês verem, que é uma animação que eu fiz quando eu tinha meus 20 anos, tá? Então eu sou velho, tá? E era uma saga que eu queria fazer de fã para fã, sem fins lucrativos. Então, quando a gente trabalha com imagens assim como essa, que são de personalidades famosas, não pode ser com finalidade lucrativa, é de grátis, tá? Então meu sonho era fazer exatamente isso, fazer essas cenas com uma origem do Saga de Gêmeos e do Aiolia de Leão, que são Aiolos de Sagitário, que eram os dois personagens quando eles ainda estavam na batalha para conseguir as armaduras, tá? Então essa seria o desafio deles, de conseguir as armaduras enfrentando o deus Dionísio, que no momento em que tinham poucos cavaleiros, estavam surgindo os novos cavaleiros, ele resolve atacar o santuário. Era uma fanfic básica de um fã aí, e eu fiz essa abertura que vocês estão vendo aqui sem áudio, tá? Depois eu coloco lá no final do vídeo a versão dela, que é bem antiga, a música é bem legal, a animação eu até peço desculpa para vocês, porque ela não é tão parruda, tá? É uma animação aqui que era muito simples para a época, foi feito na unha, eu desenhei eles, eu digitalizei, fiz animações quadro a quadro, fiz os cenários, então é até natural que ela não esteja tão boa assim, e eu resolvi, né? Essa flecha tá horrível correndo no cenário e explodindo, né? Olha só, o cabelo elétrico, tem vários pontos aqui que eu utilizei as ferramentas que eu tinha na época para construir essa versão. Então, qual é o X da questão, tá? Eu olhei para esse projeto e falei, bom,
acho que dá um caldo, acho que dá pra gente fazer um vídeo dele, pegando esse projeto muito antigo meu e revivendo, tá? Então eu vou manter a música de fundo natural como ela é, só vou repaginar essas cenas usando IA. Será que vai ficar boa? Será que não vai? Eu acho que vai dar boa. E o que mais me impressionou em todo esse processo é que quando eu fiz esse projeto com 3D, com personagem, com desenho na unha, cara, mesmo ele sendo tosquinho do jeito que ele tá sendo aqui, gente, eu levei muito tempo para fazer isso daqui, tá? Eu levei muito tempo. Eu levei umas 3 semanas para fazer essa animação, para redesenhar, para fazer esses efeitos. Eu apanhei lindamente, tá? E é claro que agora com a IA eu fiz praticamente tudo isso em um dia de trabalho. Pois é, um dia de trabalho comparado a 3 semanas, um negócio muito tosco, tá? Eu sei que evoluiu, né? Mas o 3D deu muito trabalho. Enfim, uma vez que eu tenho todos esses cenários, eu redesenhei e eu fiz um storyboard no papel. Esse storyboard eu só coloquei no papel. Aqui vai ser diferente. Aqui eu vou fazer assim. Aqui eu vou fazer assado. Então, é muito importante que nesse processo você coloque no papel o que você vai utilizar e o que você não vai utilizar para ir para esta ferramenta, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, algumas cenas reimaginadas aqui, tá? Deixa eu só colocar no modo teatro para a gente ver melhor. Algumas cenas reimaginadas, né? Por exemplo, aqui, né? A gente tem pegar aqui para vocês verem, tá? Cena do Doco, né? Então você tem a cena do Doco aqui, ela foi recriada com IA, tá, gente? Então tem todos os cenários, ó. Nesta minha ferramenta eu comecei pelo cenário. Eu queria fazer diferente, eu queria mostrar a chegada do Dionísio, né? E não só ele andando ali no fundo. Então ele vem por meio de uma energia cósmica e eu trouxe isso daqui, ó. Faça um cenário de anime colorido, está de noite, ao redor ruínas e destroços gregos. Cenário de destroços, no centro uma clareira. Eu sempre uso esse truque de clareira para a gente poder trabalhar com alguns elementos no centro, como vocês estão vendo nessas imagens, tá? Nesta ferramenta que está lá no IA Prime. Então eu fui fazendo os cenários, tá? Eu fui fazendo as cenas que estavam igual, só que daí, ó, aqui eu já começo a trazer os personagens. Eu peguei na internet a imagem do Aiolos, tá? E aí eu peguei um cenário que eu já gerei com IA, tá? Então, e aí eu comecei a mesclar. Eu peguei exatamente esse processo, fiz os cenários e peguei os personagens da internet e juntei aqui. Faça esse personagem em outra pose, ele está caminhando por um cenário de anime de ruínas gregas. Está de noite, ele tem cabelo mais escuro e uma faixa vermelha na cabeça, porque não aparecia faixa vermelha aqui, né? E aí eu apliquei e aí ele foi trazendo. Tem ele andando aqui, né? Olha só essa cena que legal, tá? Tem ele andando aqui, ó, já dá para utilizar esse personagem andando. Tem ele aqui com close. Olha que demais essa cena, porque ele já aplicou a luz do luar e tudo acontece de noite na nossa cena. E eu fui fazendo dentro do que estava ali no meu roteiro, né? Eu gosto muito de trabalhar com um papel aqui de pão, então ele fica basicamente tudo dentro de cenários aqui e eu vou anotando o que vai acontecendo, tá, gente? A mesma coisa aconteceu com o nosso Saga de Gêmeos, tá? Ele deu uma delirada, colocou um óculos aqui nele, mas na maioria dos cenários dá para utilizar legal o personagem. Olha a consistência, né? É sempre assim, ó, o personagem mais o cenário. Peguei a imagem na internet e um cenário que eu criei. Faça esse personagem em outra pose. Ele está caminhando pelas ruínas gregas, exatamente, praticamente o mesmo prompt lá do Aiolos, tá? E a gente foi fazendo assim, ó, personagens juntos aqui, né? Então, ó, os dois personagens, porque esta ferramenta eu posso criar uma história e eu pedi para ele, inclusive, ó, colocar os dois personagens com a ruína grega de fundo. Então ele foi trazendo os personagens em close, juntos, na cena, em pose de batalha. Você pode gerar isso daqui várias vezes até chegar na consistência que você quer. Algumas cenas não ficava tão interessante como essa daqui, tá? Então eu pedia para ele refazer, né? Outras cenas de batalha também não ficava tão interessante. Eu só clicava aqui para ele gerar novamente os personagens, né? Então eu gerei algumas coisas porque é muito elemento. As armaduras, elas são complicadas, elas fazem a IA delirar, porque tem, além do personagem, tem detalhe das armaduras. Então, esse é um ponto que você tem que fazer e refazer várias vezes se você tem mais de um personagem em cena, tá? Então é importante você fazer esse ponto aqui, tá?
E aí, gente, eu simplesmente fui seguindo o roteiro, né? Então, na abertura aqui, você vê que tem várias cenas, né? Então, ó, aqui, ó, quando eles mostram a casa de Gêmeos e eles mostram também a casa de Sagitário, até que tá legal, mas eu queria impressionar mais, né? Eu queria agora, com a ajuda da IA, fazer diferente, fazer umas cenas que eu pudesse ir dentro das casas, né? Então eu peguei os cenários antigos com uma qualidade muito ruim e essa ferramenta também consegue fazer isso, olha que demais, né? E aí eu coloquei cena de anime, faça esse templo em um cenário de ruínas gregas à noite, porque tudo se passa à noite, é uma batalha que vai acontecer à noite. Templo visto levemente de lado e levemente distante. Aplique uma roupa grega no quadril dos anjinhos esculpidos nas paredes do templo. Por quê? Porque a Casa de Gêmeos, ela tem os personagens têm dois anjos pelados no desenho, e até então, naquela época dos anos 90, podia ter o personagem pelado. Aqui, quando você vai jogar na maioria das IAs, ele não vai aceitar, então tem que ter algum detalhe aqui no cenário que ele faz pra gente, né? E aqui a gente meio que conseguiu dar uma burlada, e olha a qualidade, gente, porque não é dessa qualidade a imagem, tá? A qualidade é bem pior da internet quando a gente faz um catão, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês que a gente tem algumas imagens bem ruins aqui do templo grego. Cadê? Tá aqui, ó. Tá? Então a imagem, ela tá bem ruim, ela tá numa qualidade bem baixa. Olha lá, ó, tá bem ruim e eu pedi para ela refazer, né? Então você vê aqui, ó, cena lado a lado, só para você ter ideia, olha como ficou a qualidade. Bem melhor a reconstituição aqui do templo grego para a gente poder utilizar. E a ideia da IA aqui no sketch que eu fiz é a câmera entra dentro para revelar as armaduras. A mesma coisa eu fiz com Sagitário, tá? Então tem coisas que eu tenho que dizer porque a imagem é tão velha e tão antiga que não dava para ver o Sagitáriozinho no topo da casa. E eu tive que mandar, né? Cena de anime, faça esse templo em um cenário de ruínas gregas. No topo do templo, o objeto é um Sagitário. Está de noite com a lua sobre o templo. A lua vai trazer uma história para isso daqui, né? E aí eu também peço aqui, né? Queria duas cenas para ele me entregar mais de uma cena em 16:9. Ele entregou duas cenas aqui que dava para trabalhar, né? Tem esta daqui de canto, tem esta daqui. Eu não sei porque eu escolhi essa daqui com a luz cintilante, mas ok. Ou foi essa? Será? Eu não lembro qual que eu peguei, tá, gente? Mas enfim, eu pedi para ele fazer esse ajuste. E aí tem os cenários onde vão ter as armaduras, né? Lembra que eu falei para vocês que eu fiz todos os cenários? Então eu pedi para ele fazer dois cenários onde eu vou colocar as armaduras, né? Então tem aqui, ó, o cenário que eu pedi para gerar e na sequência, né, a armadura que eu vou colocar. Primeiro aqui é de Sagitário, né, que foi o cenário que eu te mostrei, né? Então, ó, ficou muito legal com ele sobre uma peça aqui no fundo, né? E tem aqui o cenário, né, ó. É um objeto, esse objeto é uma armadura dourada, coloque-o no centro do templo grego e está iluminada pela noite. É uma cena de anime. E eu gostei de brincar com esse lance da lua, né? Em algum momento a lua também trazer o brilho dela dentro dos templos dos cavaleiros sobre a armadura, né? E foi exatamente isso que eu fiz nos dois aqui cenários e eu achei que ficou bem legal. Me diz aí o que você tá achando, né? E é o cenário que a gente fez, né? Aqui tem até lá brilhando sobre esse ponto aqui e a gente só foi construindo as cenas, né? E olha que legal aqui também, né? Tem uma cena, né, que é aqui, ó, do Mestre Ancião. O Mestre Ancião, eu não queria que ele fosse tão velho ainda, né? Então tem toda essa pegada. Ele já tá velho peronomútil, velho peronomútil. Então a taturana dele ainda não tá 100% ali, né? O que a gente fez aqui foi realmente deixar ele um pouco mais levemente mais jovem, né? Aqui, ó. Só que o que eu fiz? Eu peguei o print do vídeo porque eu não estava encontrando a imagem na internet, né? Então eu peguei, printei essa cena aqui, né? E aí eu fui pedindo para ele com uma imagem do mestre ancião que eu achei na internet de conceito, né? Cenário do anime. Aplique este ancião no cume da montanha, porque a imagem estava muito ruim, né? Com a cachoeira ao fundo, a câmera se aproxima dando um close no personagem, sempre usando o chapéu. E aí ele foi fazendo as cenas, né? Ele refez essa cena numa qualidade melhor. Olha isso daqui, ó. Então tá bem melhor desenhado isso daqui numa qualidade interessantíssima. E aqui nós temos o close do mestre ancião, com a
Taturana quase pronta. Eu tô seguindo a mesma linha dele aqui, né? Mas não tá. E aí eu fui fazendo essa compensação de todas as cenas do anime. Foi simplesmente construindo uma a uma nesta composição para depois animar. E as ferramentas que eu utilizei para animar, nem todas foram 100% grátis. Teve ferramenta paga que eu quis utilizar para trazer o resultado final para vocês aqui. Mas este é o conceito, este é a primeira etapa, tá? Então, coloca no papel a cena que você quer construir, faz todo o storyboard, joga nessa ferramenta, porque você vai conseguir gerar muitas imagens em simultâneo aqui dos personagens, para eles poderem estarem juntos em cada lado, em cena a cena, para você construir exatamente aquilo que você acredita. E aí a etapa vai salvando todas as cenas, que depois você vai reutilizá-las em algum momento, né? Então você tem várias cenas que você vai reutilizando aqui para fazer o seu projeto. Olha que demais essa cena que foi gerada por IA que a gente vai trabalhar, né? Então dá para você fazer projetos robustos com essa animação. E eu vou ficando por aqui, pois é, mas eu vou deixar vocês com uma palhinha, né? Eu vou deixar aí uma ou duas cenas da animação que foi construída, só para te dar com um gostinho de quero mais, para você ativar as notificações aqui, e na sequência a abertura que eu fiz quando eu era mais novo com a música. Eu acho essa música sensacional e é uma pena porque é uma música oficial dos Cavaleiros do Zodíaco e eu não lembro de ter visto em nenhuma outra animação. Se você viu, você comenta aqui, mas eu não lembro, tá? Te espero nas resenhas e no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida, viu? Tchau, tchau! Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Dioniso.